A paz do Senhor Jesus, alunos e professores da Escola Bíblica Dominical, bem-vindos a mais uma pré-aula. Sou o evangelista Crisley, professor de Escola Dominical do Ministério, e hoje vamos um pouco aqui na lição de número 11, com o tema O Culto da Igreja Cristã. O texto áureo aqui está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, que diz assim: Que faremos, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. A verdade prática diz assim: o culto é uma sublime forma de nos expressarmos em adoração, louvor, gratidão e total rendição a Deus. Aqui a leitura bíblica em classe, vai estar em Efésios aqui no capítulo de número 5, do versículo 15 ao versículo de número 21. Objetivos da lição, sempre lembrando professores e alunos da escola dominical. O professor que vai preparar sua aula, o aluno que vai estudar para participar da lição, busque encontrar os conceitos a qual aqui são passados nos objetivos da lição, porque sempre repetindo, se a gente conseguir aqui identificar e passar a classe esses 3 objetivos, a gente consegue êxito na metodologia de ensino da determinada aula. Então, o primeiro aqui é identificar a natureza do culto a Deus, sua forma e conteúdo, compreender o genuíno propósito do culto cristocêntrico, enfatizar a primazia das escrituras e a importância da adoração entusiástica na liturgia pentecostal. A introdução ela diz assim: nesta lição vamos estudar o culto cristão sob diferentes aspectos, pois precisamos conhecê-lo em sua natureza. Aqui veremos que o culto é santo e por isso deve ser solene. Assim também mostraremos que a glorificação de Deus e a edificação da igreja são os propósitos sublimes do verdadeiro culto cristão. E por último, mostraremos que todo culto também tem um ritual. No contexto da igreja cristã, destacaremos o papel da Bíblia e da adoração entusiástica na leitura pentecostal. Graças a Deus. Nós temos aqui o nosso primeiro tema, que fala sobre a natureza do culto, o culto como serviço a Deus. Antes de ler o tópico aqui e falar um pouco sobre ele, a gente tem que um pouco parar para pensar numa determinada visão que as pessoas têm, por exemplo, da valia do culto e como deve ser entendido o culto. Não é difícil de se encontrar a indagação de uma pessoa para outra, como que foi o culto hoje? E essa pergunta, ela é uma pergunta que não deveria ser feita direcionado de uma pessoa para outra. Porque o culto, se a gente tiver o real entendimento do culto, o critério de avaliação se o culto foi bom ou se o culto ele não foi bom, não é nosso. Porque até mesmo o critério aqui do culto precisa ser de fato divino e não nosso. Então qual é a nossa preocupação? Se a nossa forma de cultuar, ela chegue a Deus de uma forma agradável. Então o culto nosso, que é um culto cristocêntrico, baseado no cristocentrismo, ele tem que alcançar o centro, que é Cristo. Então, nós dizemos da oração, nos cânticos e na palavra, o culto em si ele é cristocêntrico, então não há margem para um critério humano. Então não é o critério humano que vai determinar como o culto deve ser, ou se ele foi bom ou se ele foi ruim. A gente tem que entender que há um direcionamento espiritual no culto, lembrando que o verdadeiro culto ele é feito em espírito e em verdade, então há todo um aspecto espiritual em cima do culto. O culto não é uma reunião. O culto é uma forma de ajuntamento de adoração cristocêntrica da igreja para com Deus. Então não é algo crível que no momento atual, principalmente a classe que vai participar desta lição, não pode se depois o mesmo crente que participar desta lição, sendo ensinado, ele não pode chegar no futuro e perguntar, será que o culto hoje foi bom? Não.
A gente tem que sair hoje, né, depois desta lição, convicto que o critério, a avaliação do culto é de Deus. Então, o nosso culto tem que ser totalmente direcionado a Deus de tal forma que agrade a Deus. Então, a avaliação se o culto prestado pela igreja foi bom ou foi ruim, vai ser de Deus. É isso que a gente tem que buscar entender. Se a gente se preocupar com um critério humano, muitas das vezes nós vamos cair na taxa do egocentrismo, que é o quê? A gente vai cantar cânticos que colocam o homem no centro e deixam Deus de lado. Nós iremos pregar palavras triunfalistas para o homem. Isso mexe com o emocional humano e a gente avalia que o culto foi razoavelmente bom, sem entender que foi um culto que não alcançou o objetivo, que era o quê? Ser um culto de fato cristocêntrico. Hoje, nessa pré-aula, a gente vai falar muito sobre esta palavra. Vamos aqui, ó. O culto como serviço a Deus. Ó, na Bíblia, o culto é mostrado como um serviço, isto é, uma vida entregue e consagrada a Deus. Em um primeiro plano, tem a ver com a atitude com a qual se cultua o Altíssimo. Em um segundo plano, com a forma como se cultua. O culto, portanto, expressa uma combinação de obediência à palavra de Deus e a forma ritual como essa adoração acontece. O livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, mostra a adoração no contexto do culto cristão. Enquanto os cristãos serviam o Senhor, o Espírito Santo comissionou os primeiros missionários da igreja. Então, primeiro a gente tem que entender que o culto aqui, como já está escrito na frase principal aqui no tema desse tópico, é o culto como serviço a Deus. A gente vai, por exemplo, olhar aqui o texto a qual está sendo citado aqui de Deuteronômio, capítulo de número aqui. Deuteronômio, no capítulo aqui de número 6, no versículo de número 13, eu creio que vai nos ajudar aqui bastante nessa questão aí. Deuteronômio, capítulo 6, versículo de número 13. 6,13 diz assim, ó, o Senhor teu Deus temerás e a ele servirás e pelo o seu nome jurarás. Então aqui, o culto é algo que inclui temor. Não confunda temor com medo. Ou seja, o culto ele inclui a questão da reverência à majestade de Deus. Então o culto ele não vai ser muitas das vezes um ato para espectadores. O culto ele não tem essa função de entretenimento, isso a gente tem que ser bem claro. O culto é uma prestação de serviço em adoração a Deus. Então a gente não pode considerar o culto como uma forma de entretenimento. Se a gente sair dos nossos lares e ir à igreja com essa perspectiva, a gente vai cair num problema aí que a natureza do culto ela não vai ser respeitada, ou seja, a pessoa irá estar lá com um mero espectador, aguardando receber algo, e se aquilo não for de encontro o seu anseio, não é valível o culto. Por quê? Por falta de aprendizado. Então, quando a gente entende que o culto é uma manifestação de adoração, né, concreta do seu povo a Deus, ou seja, algo racional que parte diretamente do cristão, algo como um serviço voluntário, ou seja, não é algo obrigado, é algo que é feito com voluntariedade. A pessoa faz isso, o adorador faz isso espontaneamente. Então o culto, ele tem que ser cristocêntrico e o culto tem que ser aqui racional e o culto aqui ele tem que ser direcionado. Então nós temos que entender que dentro disso existe o temor, que é algo muito importante para que se encontre o êxito, né, em adoração a Deus. Segundo o texto aqui fala, o culto deve ser solene. Por solene nos referimos ao que traz respeito e é majestoso. Isso significa que tanto o conteúdo como a maneira de se cultuar são importantes.
Por isso o culto não pode ser destituído de significado, nem realizado de qualquer jeito. Não por acaso o apóstolo Paulo expõe princípios que regulamentaram o culto na igreja de Corinto. Isso deixa bem claro que há uma ordem a ser observada na liturgia cristã. Para isso, temos na Bíblia o parâmetro para o bom ordenamento do culto. Por isso, aos Coríntios, o apóstolo destacou o seguinte: mas faça-se tudo decentemente com ordem. Nesse texto temos os termos grego euchemonos, traduzido como decentemente e decorosamente, e taxis, traduzido como ordem. Isso nos leva a compreender, portanto, de acordo com a Bíblia, que o culto precisa ter decoro, decência e ordem. O culto ele não pode acontecer de uma forma que fuja do controle da racionalidade. Quando o próprio apóstolo Paulo ele vai dizer que o vosso culto seja racional, o culto não pode fugir do controle da racionalidade. Então não se pode acontecer dentro do culto coisas de origem que não sejam do âmbito de racionalizar. Então não pode haver muitas das vezes pessoas dentro da igreja imitando animais, não pode haver certos comportamentos indecorosos, como fala aqui. O culto ele fala de uma questão de decência, ou seja, dentro da decência que vai também existir a ética, ou seja, o culto ele tem que ser ético e o culto ele precisa ter ordem. Então, em tudo no culto ele deve ter uma ordenança. Então, ele deve ter ali uma responsabilidade, principalmente de quem está dirigindo o trabalho, né? E dentro disso, o culto tem que ser direcionado e não pode ser de forma alguma de fugir o controle racional humano. Porque se a gente fugir do controle racional humano, ou seja, se tornar uma fonte irracional de comportamentos que fogem da normalidade. E quando eu falo isso, eu não estou falando de milagre, eu não estou falando do paralítico andar, eu não estou falando do cego enxergar. Isso tudo glorifica o nome de Deus. Eu estou falando de questões de comportamentos bizarros, posso usar esta palavra, que muitas das vezes, em vez de trazer um aspecto de temor, por exemplo, a gente vai ver que quando acontece ali o dia de Pentecoste, e ali os discípulos saem falando em línguas estranhas, mas não estranhas aos espectadores que ali estavam de diversas nacionalidades, nós vamos ver que o temor tomou conta daquelas pessoas, a ponto de um olhar para o outro e perguntar o que significa isto. Então, a glória de Deus, o culto quando ele é cristocêntrico, o culto quando ele é ordenado, direcionado pelo Espírito de Deus, ele traz temor, ele traz reflexão, ele traz introspecção para as pessoas. Então, aí gera-se conversão de alma. E não, o culto ele não pode acontecer de uma forma que traga escândalo, traga dolo, prejudique a causa do evangelho. Então eu creio que não fica muito difícil de entender eu falando aqui. O professor na sua classe, se você tiver recurso tecnológico e quiser mostrar algum vídeo de um culto ordenado e decente, ou usar sua própria igreja como exemplo, e quiser ao mesmo tempo mostrar algum tipo de fator estranho ao verdadeiro culto, isso tudo é bom porque vai trazer uma didática mais clara e mais objetiva à classe, aí vai ser muito bom. Terceiro aqui, o culto é santo. A santidade de Deus é afirmada por toda a Bíblia. Visto que Deus é santo, o culto também deve ser santo. Dessa forma, nada que fosse profano deveria fazer parte do culto e da vida de quem o praticava no Antigo Testamento. Assim, o limite entre o santo e o profano deveria ser mantido. Por outro lado, o Novo Testamento também põe em destaque o viver cristão na esfera do culto, isto é, uma vida de serviço a Deus. A igreja é o espaço sacro onde o culto acontece. Assim como no Antigo Testamento, o culto cristão também não deve ser profanado. Nesse caso, tanto a conduta como o modelo de viver são levados em conta na esfera do culto. Então nós vamos observar, por exemplo,
que quando a gente fala de santidade, nós falamos de uma exclusividade somente a Deus. E quando nós trocamos o Criador pela criatura, nós tornamos o culto profano. Quando nós introduzimos outros elementos na igreja que substituem a pessoa de Deus, isso é tornar o culto profano. Quando eu coloco o homem acima de Deus, eu profano o culto. Quando eu coloco o ego humano na pregação, na palavra, nos cânticos, eu também torno o culto profano. Porque se eu substituo a glória de Deus pela glória humana, eu estou tornando aquilo que é santo profano. Quando eu não entendo verdadeiramente a responsabilidade e o peso espiritual que há de estar nas costas, isso principalmente para os que estão em eminência, em papéis de liderança, eu corro este risco. Lembrando aí, por exemplo, os filhos do sacerdote Eli, que não levavam a sério o peso de responsabilidade sacerdotal sobre as costas de ambos. E por conta disso, tiveram seus destinos traçados de uma maneira terrível. Então, nos dias atuais, nós precisamos entender que Deus, ele é santo, e diante da santidade de Deus, uma coisa é clara que acontece na vida de todos aqueles que entendem a santidade de Deus. Ele vai se entender como um grande de um pecador. Porque nós vamos observar, isso é clássico, isso é muito difundido na igreja pentecostal. Nós vamos observar que o profeta Isaías, nos seus primeiros capítulos, ele tinha uma visão sobre o pecado, sobre os pecadores. Se você olhar o texto em si do capítulo 1 até o 5, você vai ver que tudo aquilo que ele contextualiza como errado, realmente é errado. Só que nós vamos observar que no capítulo de número 6, quando ele diz que vê o Senhor, ele não cita mais ai daqueles que são pecadores. Agora ele se enxerga como um pecador. Então, entender a santidade de Deus é também entender quão pecadores e vil nós somos. E isso precisa ser bem esclarecido, porque às vezes as pessoas têm uma visão que ela se torna santa ao nível de Deus, e nisso ela não parece até que não é mais um pecador e corre um grande risco de tornar aquilo que é santo em profano. A síntese desse tópico é: sendo o culto uma forma de serviço a Deus, sua prática requer reverência, ordem e santidade. Segundo tema, o propósito do culto: glorificar a Deus. O culto é uma celebração que se faz a Deus. Celebramos a grandeza de Deus e seus poderosos feitos. Assim, o culto é uma celebração pelo que Deus é e pelo que Ele faz. Nesse aspecto, o culto é sempre cristocêntrico, nunca antropocêntrico. Cristo é a esfera ou lugar onde deve acontecer o verdadeiro culto. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. É o eterno sumo sacerdote. Se Deus não é celebrado, ele não é glorificado. Então o culto perdeu o seu real sentido. Então aqui nesse segundo texto aqui fala o quê? O culto, o propósito do culto é glorificar a Deus. Aqui vai citar que o culto ele é cristocêntrico, lembrando que um dos 5 solas da Reforma Protestante vai ser o quê? Somente a Deus a glória. Aqui vai falar que o culto nunca é antropocêntrico. A gente tem que entrar num momento de análise e de reflexão dentro das nossas igrejas. Porque o que é antropocêntrico? Antropocêntrico é o homem no centro. Então, quando a gente formula a pregação, quando vai ser pregado o evangelho, quando vai ser falado a mensagem à igreja, a centralidade daquela pregação vai ser trazer glória a Deus, ou a questão daquela determinada pregação vai ser mexer com o ego humano, ou seja, trazer prazer ao homem, trazer uma sensação de autossatisfação, de engrandecer o homem em seus feitos. Isso é um culto antropocêntrico. Se no cântico eu canto exaltando o homem, a sua força, exaltando a sua capacidade, as suas habilidades,
colocando muitas das vezes que no cântico o outro ser humano é o meu inimigo, apesar de ele ser meu irmão em Cristo Jesus. Isso é um culto antropocêntrico e isso não glorifica a Deus em nada. Nós vamos ver que Paulo ele vai escrever a igreja de Corinto nessa função, que era uma igreja que era dividida. Era uma igreja dividida por seguidores de Paulo, seguidores de Apolo, seguidores de Pedro, seguidores de Jesus Cristo. Era uma igreja que era dividida entre pobres e ricos, ou seja, era uma igreja que tinha graves problemas. Era uma igreja aí que as questões dela eram antropocêntricas. Paulo vai falar que ele não louva estes irmãos porque eles não se juntam para a glória de Deus. Pelo contrário, seus cultos não eram de um ajuntamento de unidade. Pelo contrário, era uma igreja dividida em fragmentos. Então, nós temos que entender somente a Deus a glória. Solos Cristo. Então, os cânticos têm que engrandecer a majestade de Deus. O louvor tem que exaltar os feitos do Senhor. O louvor ele tem que trazer a glória de Deus. Para quê? Para que o pecador ele veja aquele cântico e ele entenda que é assim que Deus recebe o louvor. O louvor tem que ser direcionado, tem direção, ele tem que ser na vertical, ou seja, ele tem que alcançar a Deus. A gente, os ministros de louvor, os regentes de corais nas igrejas, tem que se ter um crivo, um critério, ou seja, tem que pegar aquela letra e ver se realmente ela glorifica a Deus. Não pode se louvar 10 minutos, 8 minutos, 6 minutos e sequer o nome de Deus seja mencionado. Sequer o nome de Deus seja glorificado. Não pode um pregador, um ministro da palavra ficar 1 hora falando sobre guerra de homem contra homem. Não pode falar de um falso triunfalismo humano. A pregação ela tem que levar a glória a Deus. Ela tem que abrir os olhos daqueles que estão cegos espiritualmente falando. Então, a função é glorificar a Deus. Deus tem que ser glorificado. Se possível, todos nós, nas entradas das nossas igrejas, deveríamos colocar: o culto é cristocêntrico e nada mais. Segundo aqui é quando não se cultua a Deus. De fato, há cultos que não cultuam a Deus. Paulo censurou os coríntios, afirmando que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Era como se dissesse: o que vocês estão celebrando? Não é a ceia. Não era um culto que eles estavam fazendo. Não daquela maneira. Infelizmente, há muitas reuniões envernizadas para se parecerem com culto, mas de fato não são. Parecem reuniões profanas tanto na sua forma quanto na sua essência. Não buscam glorificar a Deus. Mais uma vez, falando da igreja de Corinto aqui. Você vai ver que quando eles ajuntavam, a questão da ceia aqui era para ser uma celebração do corpo de Cristo. Ou seja, de um ajuntamento de pessoas que são unidas, elas têm um vínculo à irmandade. E Paulo vai dizer aqui que essa igreja tinha um problema, que esse povo se ajuntava aqui, não era para comer a ceia do Senhor. Eles simplesmente se faziam um ajuntamento de divisão dentro da igreja. Nós temos que entender que a cobrança da igreja de relacionamento, antes de ser com Deus, precisa ter um bom relacionamento. Nós falamos da horizontalidade do relacionamento, ou seja, relacionamento na horizontal, ou seja, primeiro meu relacionamento tem que ser com o irmão que eu vejo, para que depois eu consiga na vertical, que é de baixo para cima, ter um grande relacionamento com Deus. Não tem como eu aborrecer o meu irmão que eu vejo todos os dias e dizer que ama a Deus a qual eu nunca vi. Então a igreja ela tem que entender que esta questão do corpo de Cristo, da irmandade, da fraternidade cristã, ela tem que ser algo real dentro da igreja. Então quando isso não existe, não se cultua a Deus. Então, quando eu exalto um espírito de vingança em pregação, em cântico, em palavras dentro do culto, eu estou fomentando a divisão. E dentro da divisão não funciona. O próprio Senhor vai falar que no reino dividido, ele não subsiste por si mesmo. Se eu não me falha a memória, o profeta Amós vai dizer: andarão dois juntos se não estiverem de acordo?
De fato nenhum. Então a igreja é da mesma forma. Se a igreja ela não anda junto como igreja de fato, se eu tenho uma visão de um ato divisivo no céu, ou seja, que o céu vai ser colocado ali em fragmentos, pessoas em determinados lugares, eu nunca vou ter contato com elas, eu vou falhar piamente nessa questão. Nós vamos ver o modelo de oração do Pai Nosso, que Jesus vai usar como um exemplo de oração. Nós vamos ver que antes de Deus perdoar minhas dívidas, as minhas falhas, eu preciso perdoar os meus devedores. Então, o critério de Deus para com ele é primeiro um bom relacionamento intrapessoal, ou seja, com todas as pessoas. O terceiro texto aqui diz, edificar a igreja. Um dos propósitos principais do culto é trazer edificação à igreja. Assim, na esfera do culto, tudo deve buscar edificação. O verbo grego oikodomeo, traduzido como edificar, ocorre 40 vezes no Novo Testamento. Enquanto o substantivo oikidome, traduzido como edificação, ocorre 18 vezes. O sentido é de algo que está sendo construído, como na parábola da casa edificada sobre a rocha. Ele é usado muitas vezes no contexto do culto. O fato mais claro de que um dos propósitos do culto é trazer edificação para a igreja está revelado no capítulo 14 de 1 Coríntios. Nesse capítulo, o apóstolo disciplina os usos dos dons na igreja pelo fato de seu uso não estar trazendo edificação à igreja. Assim, aquele que falava em línguas na esfera do culto público deveria interpretar para que a igreja fosse edificada. Todos os demais dons deveriam seguir esse critério. Da mesma forma, os dons ministeriais deveriam contribuir para a edificação do corpo de Cristo. Esse texto aqui, 1 Coríntios, capítulo aqui, de número 14, o versículo de número 12 aqui, ele vai nos ajudar bem aqui para a gente entender melhor. 14, 12, que vai dizer assim, assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Então aqui, todo propósito aqui é edificar a igreja. Então quando o dom espiritual aqui ele é usado, ele vai trazer edificação à igreja, o propósito é esse, é glorificar ao nome de Deus. Nós vamos ver aqui os dons ministeriais, uns para apóstolos, outros para mestres, outros para evangelistas, tudo com o propósito de edificação do corpo de Cristo. Como é citada a figura de linguagem aqui, edificação, ou seja, uma construção. Como que se constrói um cristão? O cristão ele é construído através dos dons ministeriais presentes na igreja, também através dos dons espirituais, através da palavra de Deus. Essa pessoa ela vai sendo construída como um cristão de fato. Então há um processo de quê? De edificação, de construção. Então o culto em si, e quando eu falo aqui, o culto de uma forma aqui educacional. Se a gente cultua a Deus de uma maneira cristocêntrica, a gente vai doutrinar, a gente vai ensinar as pessoas a maneira correta de se aproximar de Deus. Agora, se o culto for antropocêntrico, a pessoa também ela vai aprender, só que ela vai aprender da maneira errada. Vai ser uma pessoa que ela vai viver, que Deus, ela vai ter um segmento, um entendimento que Deus deve viver em prol dela. Que a existência dela em si torna-se Deus muitas das vezes um servo desta pessoa, e é o contrário. É nós que devemos servir a Deus. Então, quando a igreja, os dons ministeriais, os dons espirituais, o ensino da palavra de Deus, ele aponta para uma centralidade de Cristo, essa igreja ela vai ser doutrinada, edificada, ensinada de uma maneira correta. Então você vai criar dentro do âmbito dessa igreja adoradores, você vai criar crentes que aguentam provações, você vai edificar pessoas que vão suportar os problemas, pessoas espiritualmente falando fortes.
E quando nós criamos pessoas, muitas das vezes, que entendem que a igreja, que Cristo é como se fosse o seu próprio garçom, esta pessoa ela é pobre espiritualmente falando, é uma pessoa que não aguenta dificuldades, é uma pessoa que ela é volúvel. Ela até chega à igreja, ela tem um certo momento de êxtase, de felicidade, mas no decorrer do tempo ela não suporta. Então o propósito do culto aqui é edificar a igreja. Edificar, lembrando, aqui o termo usado para edificação que é construção. Eu quero me tornar, a nossa oração deve ser: Deus, eu quero me tornar um cristão melhor para te servir, Senhor. E nisso o processo da edificação tem que acontecer na nossa vida. E cada um vai ser edificado de uma maneira. E eu falo da igreja, olha a importância da igreja. Pedagogicamente falando, ensinando a pessoa, essa igreja ela pode criar de fato um cristão dentro dela, né, de fato, ou pode simplesmente criar só mais uma pessoa frequentadora de igreja. Então a igreja em si, ela tem um papel essencial nessa questão. Embora o alvo do culto seja Deus e não o ser humano, um culto legitimamente cristocêntrico edifica toda a igreja. Terceiro, exposição da Bíblia. O movimento pentecostal tem firmado seu compromisso com a autoridade da Bíblia para governar toda a crença, experiência e prática. Dessa forma, os pentecostais viram a necessidade de julgar o mérito de todo ensino, manifestações espirituais e conduta à luz da palavra objetiva e revelada de Deus, a Bíblia. Esse fato mostra que a leitura e a exposição da Bíblia devem ocupar o lugar de primazia na dinâmica da liturgia do culto. Nesse aspecto, o pastor que está à frente de uma igreja e responsável pela liturgia do culto deve ficar atento ao lugar que as Escrituras têm no culto. O Senhor Jesus, nosso maior exemplo, fez da exposição das Escrituras a base de seu ministério. Escrevendo sobre a liturgia do culto na igreja de Corinto, o apóstolo Paulo pôs a doutrina e instrução como uma das necessidades da igreja. Encontramos esse mesmo apóstolo, juntamente com seu companheiro Barnabé, expondo e ensinando a palavra de Deus. Da mesma forma, o apóstolo ficou em Corinto durante muito tempo, expondo as Escrituras. Nós vamos observar, por exemplo, falando do apóstolo Paulo, que uma das igrejas que houve somente elogios dele, e não houve nenhum tipo de puxão de orelha, podemos dizer assim, igreja dos Filipenses. Mas nós vamos encontrar o quê? Uma igreja que Paulo ali permaneceu por muito tempo estruturando dentro da palavra daquela igreja. Então uma igreja que ela vive a Bíblia, ela é uma igreja que a sua liderança ela tem amor, ela tem zelo, ela tem uma compreensão que a palavra de Deus é primordial para a edificação do cristão. Essa igreja ela tem tudo para crescer exponencialmente em todos os aspectos. Quando nós falamos da exposição da Bíblia, como Jesus ele, em suas pregações ele expõe o texto, é pegar o texto aqui e não sair de dentro do texto. É você conseguir levar o ouvinte para dentro da Bíblia. É você trazer a história para dentro do convívio das pessoas. Então, quando falta conhecimento bíblico, por isso, pastor, zele muito pela a questão do conhecimento do obreiro, não só do obreiro, incentive a igreja. Até mesmo o pastor Gonato anteriormente falou para nós que esse conceito que as igrejas têm de crente de banco, isso é um conceito errôneo, porque todo crente é chamado para o ministério da reconciliação. Como eu vou ter características de um reconciliador se eu não conseguir pregar a palavra de Deus? Se eu não consigo expor o texto, eu não consigo trazer ninguém ao Espírito Santo para que ele venha convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, uma igreja firmada no ensino da palavra de Deus é uma igreja que expõe à luz o texto bíblico. A escola bíblica dominical, ela é um excelente meio. Muitos irmãos, quem sabe, nunca vão conseguir fazer um curso teológico, mas todo crente pode frequentar a escola bíblica dominical. Todo crente pode participar dos estudos bíblicos da igreja. E isso, com certeza, se esta igreja ela zela pela exposição do texto,
da Escritura, essa igreja vai criar um grande número de pessoas sadias espiritualmente. Segundo aqui, adoração entusiástica. A adoração aparece em primeiro lugar na liturgia sugerida pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto. A palavra salmo usada nesse texto traduz o grego psalmon, é uma referência ao inário usado pelos primeiros cristãos. É possível que o apóstolo esteja se referindo aos salmos de Davi. Não há dúvida de que a adoração na igreja primitiva era entusiástica. Isso porque Paulo se refere aos cristãos cheios do Espírito que se reuniam para adorar. Olha que coisa linda, né? Nós vamos ver aqui que o inário, você vai ver que ele remete à glória de Deus. O inário em si, ele remete os feitos de Deus. O inário traz à tona os feitos do Senhor, a grandiosidade de Deus, a pessoa de Deus. O que tem que conter no cântico? O cântico tem que conter as escrituras. Cante as escrituras, cante o texto, cante a Bíblia. Louve os feitos de Deus. Nós vamos ver pessoas que muitas das vezes você vê pela letra do cântico que essa pessoa ela não foi doutrinada dentro da Bíblia. A doutrina dela não se aproximou do texto. Então, muitas das vezes, esse cântico ele pode até trazer um sucesso para um determinado público, mas esse sucesso ele não é transfigurado na glória de Deus. Porque o centro daquele cântico, por exemplo, ele não trouxe a pessoa de Deus, não veio a glória de Deus. Então nós vamos ver cheio de salmos entusiásticos, falando da necessidade de Deus, da sede de Deus, da precisão de Deus. Você vai encontrar outros salmos dizendo da criação, da grandeza, dos feitos de Deus, do poder do Senhor. Você vai encontrar Davi ali louvando ao Senhor por livrar dos seus inimigos, por guardá-lo, por ser ali o seu escudo. Nós vamos encontrar como no Salmo 51 ali um salmo de arrependimento, de confissão de pecado. Então o cântico ele tem que ter esses elementos, ou seja, elementos que levem o homem direto para a presença de Deus, direto ao centro da vontade de Deus, e não colocando muitas das vezes o Deus como um garçom, Deus como um servo, colocando Deus como alguém inferior ao homem. Isso não pode haver no inário da igreja. Por isso eu falo mais uma vez, igreja, os ministros do cântico, os regentes de corais, sentem, leiam a letra sem usar ali a melodia, sem usar os elementos instrumentais, simplesmente letra por letra, e veja se de fato esse cântico ele traz uma adoração entusiasmada de Deus, se esse cântico ele sugere a glória do Senhor. Quer ver? Vamos ver aqui 1 Coríntios capítulo 14, versículo aqui de número 26, ó. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Terceiro tema aqui, ó, o lugar da adoração no culto pentecostal. Um grande teólogo pentecostal, William W. Menzies, destaca o lugar que a adoração tem entre os pentecostais. De acordo com ele, desde o começo, os pentecostais foram conhecidos no mundo todo pelas reuniões de culto alegres e ruidosas. Isso era visto nas reuniões de orações, nas quais todos os presentes coletiva e eloquentemente derramavam o coração perante a Deus em oração e louvor. Isso também acontece no levantar das mãos como resposta à percepção de que Deus se faz presente. Faz parte também da liturgia pentecostal louvar a Deus em alta voz e exercitar dons espirituais durante o culto. Então nós vamos ver aqui que o derramamento na oração, a exposição da nossa miserabilidade, a exposição a Deus dos nossos pecados, a exposição a Deus dos nossos sonhos, nossos objetivos, a exposição a Deus do nosso sentimento nosso em relação a quem é Deus na nossa vida.
os cânticos que saem de dentro da alma, que rasgam e chegam até os céus. Isso é o culto de fato pentecostal. Isso é o culto que nós costumamos dizer, o culto avivado, né? É o culto vivo, ou seja, é o culto racional, é o culto a qual eu penso naquilo que eu vou dizer a Deus, porque aquilo é o meu sentimento, assim como o Senhor fala, a boca fala o que o coração está cheio. Então, conforme é o meu coração, assim eu me apresentarei diante de Deus. Então, o culto ele tem uma posição especial, mas ele também tem todo um caminho estabelecido por Deus. Lembre do que a gente comentou no começo aqui desse vídeo. O critério de avaliação de um culto não deve ser feito por nós. Eu não devo dizer se o culto foi bom ou se o culto foi ruim. Eu tenho que me preocupar se o culto que eu prestei a Deus, de fato a Deus ele foi bom. Se a igreja ela vencer essa barreira e ela começar a fazer uma introspectiva de si, do culto que tem apresentado a Deus, pode ter certeza que os nossos cultos ao Senhor, quando nós nos ajuntarmos, quando nós nos reunirmos, o culto será muito mais focado na pessoa de Deus, muito mais cristocêntrico, e Deus se manifestará ainda mais em nosso meio, porque esta é a vontade dele de estar no meio da sua igreja. A síntese desse tópico é: o culto pentecostal segue o modelo de liturgia neotestamentária com expressão fervorosa de adoração e primazia o ensino da palavra. Conclusão: nesta lição vimos os princípios que devem reger um culto cristão. O culto não pode ser de qualquer forma, pois ele tem princípios e normas para seguir. Como Deus é um Deus de ordem, então o culto que se presta a ele também deve ser ordenado. Contudo, ordenado não significa frio e sem vida. O culto deve ser um momento de celebração, alegria e dinamizado pelo Espírito Santo. Se você chegou até aqui, deixe o seu like, se inscreva nesse canal, ative o sininho para mais notificações de novos vídeos e compartilhe nas suas redes sociais todo o trabalho que tem sido feito no YouTube, aqui através da Igreja Sopro Divino, com o objetivo da edificação do corpo de Cristo. Deus abençoe e fique na paz do Senhor.